Oi, gente, eu sou a Tabata e eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Então, gente, hoje a gente vai conversar sobre Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado, da Lois Ducan. Bom, gente, vocês devem se lembrar que nas minhas leituras de julho, eu acho, eu li esse livro e eu disse que foi um dos piores livros da minha vida, né, que foi perda de tempo. Mas, enfim, eu tava louca pra vir fazer o vídeo pra vocês, porque eu queria comparar o livro e o filme, né, e dizer por que na linguagem cinematográfica deu certo e na linguagem literária não deu. Então vamos lá, primeiro eu vou falar do livro e depois eu vou falar do filme e vou fazer a comparação entre os dois, tá? Então vamos lá. Antes de começar a fazer a resenha e falar da obra, eu quero ler o que tá escrito aqui atrás. E diz o seguinte: se você só viu o filme, então não sabe realmente o que eles fizeram no verão passado. Isso é verdade, porque eles fizeram algo totalmente diferente no filme e no filme foi muito melhor do que no livro, né? Mas enfim. Aí diz o seguinte: Lois Ducan sempre foi uma das minhas maiores inspirações. Ela é mestre do suspense, então esteja preparado para ser confundido e assombrado. Mentira! Nesse livro aqui a gente não é nem um pouco confundido, porque a história é totalmente previsível e muito menos assombrado. Gente, esse livro não tem nada de suspense e nada de terror. E assim, muito ridículo. Enfim. E diz também, tenso e habilmente construído. Outra mentira, porque a narrativa aqui não é construída de nenhuma forma, assim, interessante ou pertinente. É horrível, sabe? Horrível. Tá, mas vamos lá. Aqui a gente vai ter a história de um quarteto, tá? De dois casais. A Julie e o Ray, o Barry e a Ellen, tá? Eles são um grupo de amigos e eles estão numa festa e tal, e eles bebem muito. E eles estão voltando pra casa, dirigindo em alta velocidade, eles estão drogados. E eles acabam atropelando um menininho de 10 anos de idade, tá? Esse menininho, ele tá voltando pra casa de noite de bicicleta, numa rua deserta, assim, escura, e eles acabam atropelando o menininho. Num primeiro momento, eles não sabem bem o que fazer, né? Porque eles atropelaram, não sabem se o menino tá vivo, tá morto e tal. E a Julie diz, não, gente, a gente tem que chamar a polícia, a gente tem que prestar socorro e tal. Mas o Barry acaba persuadindo todos eles e dizendo, não, gente, eu vou ser acusado, eu que tava dirigindo, eu vou ser acusado de homicídio, assassinato, a gente tem que fugir. Bom, eles acabam fugindo e eles fazem um pacto de que eles nunca vão contar isso que aconteceu nessa noite pra ninguém, tipo, eles vão levar esse segredo pro túmulo. Bom, a vida deles segue, né, eles fogem, não prestam socorro pro menino, a vida deles segue e eles acabam se separando, tá? O Ray, ele vai morar na praia pra trabalhar, sai da cidade. O Barry e a Ellen até mantêm um namoro, mas é muito bizarro porque, assim, o Barry é aquele tipo de personagem bem babaca, sabe? Que é do time de futebol e que é metido gostosão e que é totalmente insensível e que pega todas e que só fica com a Ellen porque ela é famosa e popular, tá? A Ellen é estilo modelete e ela apresenta um programa de televisão e ela tem dinheiro e tal, é loira, toda bonitinha, e só que ela é completamente apaixonada pelo Barry. A Julie é mais sensível e ela realmente fica com remorso do que aconteceu, ela realmente queria chamar a polícia. E em vários momentos ela pensa, não, hoje eu vou ligar pra polícia e vou contar, né, que fomos nós que atropelamos aquele menino naquela noite e tal, mas ela acaba que nunca faz nada. E o Ray é um personagem que, assim, a gente não sabe muito dele também, ele acaba voltando pra cidade, mas ele também é muito trancado, assim, ele não... Na verdade, gente, a gente não sabe muito de nenhum dos quatro personagens, sabe? Porque a história, ela não é bem construída e os personagens também não são. Bom, aí num dia, acontece que a Julie, ela recebe um bilhete dizendo, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Então, a partir dali, eles começam a apavorar, porque eles não sabem, tipo, quem é que tá mandando aquilo. Se é uma pegadinha de mau gosto entre eles, né? Ou se, tipo, realmente alguém sabe daquele crime. E aí começam a acontecer algumas coisas. A Ellen um dia chega em casa e tem na porta do apartamento dela a reportagem de jornal do menininho que foi morto e tal. Então eles param e pensam, bom, alguém sabe que fomos nós que atropelamos esse menino. Só que o que acontece, gente? Essa história foca nos quatro personagens. E do nada, realmente do nada, brota do chão um personagem totalmente aleatório e suspeito, sabe? Que não tem nada a ver. E tu pensa, tá, é esse cara que tá mandando os bilhetes, é esse cara que quer se vingar pela morte do menininho de 10 anos. É totalmente previsível, sabe? E o que acontece? A autora finaliza a obra nos 3 últimos parágrafos com todo o suspense,
todo o suspense que deveria acontecer no livro todo acontece nos 3 últimos parágrafos. E é um livro super curto. Eu acho assim, gente, ela até lança temas interessantes que ela poderia ter aprofundado, mas ela não faz isso. Eu acho que se ela escrevesse um romance de umas 500, 600 páginas, poderia ser um baita suspense. Ela poderia ter se aprofundado muito mais nessa questão do terror psicológico, sabe, do remorso, enfim, do crime que eles fizeram e da tensão, né, que tipo, meu Deus, alguém sabe o crime que a gente cometeu, sabe, alguém sabe que a gente matou aquele menininho e quer se vingar, isso, aquilo e tal. Porque o final, gente, a forma como ela finaliza é muito idiota. E tu para de ler e pensa assim, gente, uma criança da primeira série teria mais criatividade, né? Então eu acho assim, o tema que ela tinha, a ideia era muito boa, mas ela não soube construir a narrativa. É uma narrativa bem pobre, ela não abordou da forma como deveria os temas, ela não se aprofundou em nada, ficou tudo muito vago, sabe? É tudo muito assim, banal, então eu não gostei nem um pouco. O livro é escrito em 1973. Em 1997, ele foi adaptado para o cinema e fez maior sucesso, é um dos maiores clássicos da década de 90, né? Na década de 90 começaram a ser lançados aqueles filmes de psicopatas, como Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, Pânico e tal. E no cinema ele fez muito sucesso, até porque eles adaptaram muito pro filme, né? Do livro pro filme. Eles mudaram muita coisa. Começando, a descrição dos personagens de um pro outro é totalmente diferente, né? A questão psicológica é bem marcada no filme, que aqui a gente não vê. A gente vê mais ou menos a Julie ali sentindo um remorso, aquilo e tal, mas a questão psicológica aqui é bem fraca, de terror psicológico não tem nada. E no filme tem muito. Até o próprio físico dos personagens é bem diferente. Se eu não me engano, aqui o Ray é loiro e tal, bronzeado, porque ele morava na praia. E no filme ele é moreno, tá? No filme eles atropelam um homem, né, um adulto e não uma criança. Eles atropelam esse homem e eles jogam ele no rio, né? E aí sim fazem impacto. No filme eles também seguem a vida deles, enfim, se divertindo, isso, aquilo e tal. E no livro não, no livro eles acabam se separando. É interessante que no filme, quando começam a surgir essas ameaças, porque a primeira ameaça é o bilhete que a Julie recebe, Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Só que depois começam a acontecer ameaças bem sérias, do tipo, cortam o cabelo da Ellen quando ela tá dormindo, escrevem coisas no espelho. O Barry é pego quando ele tá tomando banho, sabe? Ele tá ali, descontraído, e aí aparece o cara com gancho. Ah, interessante que eles colocaram o mito do homem do gancho no filme também, pra dar mais terror e mais suspense, e deu bem certo, porque realmente tu fica numa tensão, ainda mais quando aparece aquele cara, né, com a capa preta e o gancho vindo assim, caminhando atrás dos personagens, realmente é uma tensão. E então assim, foi muito melhor construído. Os personagens também são colocados um contra os outros. É interessante porque no filme eles fizeram com que um brigasse com o outro e um ficasse desconfiado do outro, do tipo, só nós sabemos desse segredo. Então assim, é um de nós que tá enviando essas ameaças, isso e aquilo. Isso também fez com que o filme fosse mais interessante, né? Te prende mais atenção. E, enfim, gente, foram aspectos que eles colocaram no filme que fizeram toda a diferença. Que a autora poderia ter construído aqui, mas ela não quis, sabe? Ela quis fazer um livro curtinho, me pareceu que por preguiça, né? Porque, como eu falei pra vocês, ela tinha um tema, uma ideia muito boa. Fora que ela podia ter aprofundado esses temas que ela lançou, como a questão de eles serem jovens, eles estão na faculdade. A gente vê isso marcado quando ela cita a questão da inveja, sabe? As pessoas têm inveja da Ellen. Tem uma coisa que ela poderia ter aprofundado, que a irmã da Ellen super odeia ela. Elas vivem brigando, né? Porque a irmã da Ellen tem inveja dela, porque ela é bonita, ela tem dinheiro, ela já se sustenta, ela é popular, ela aparece na TV e tal. E até num determinado momento até penso que ela é a pessoa que tá se vingando, sabe? Mas ela não aprofundou nada. Essa questão da inveja, do egoísmo, esses conflitos que os jovens têm, sabe? E a questão mesmo do remorso e do terror psicológico de tu ficar naquela tensão. Bom, alguém sabe o que eu fiz no verão passado, alguém sabe que eu matei o fulano de tal. Ela poderia ter aprofundado e ela não fez isso, sabe? Então eu acho assim, fora a linguagem, que é algo totalmente simples e bem banal, como eu falei pra vocês, os acontecimentos são. Então assim, o livro de 0 a 10 eu dou nota 2, 3.
E eu também gosto muito do filme, né? O filme pra mim realmente deu muito certo. Tanto que em 1998, um ano depois, eles lançaram o 2, que é Eu Ainda Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que seria a continuação da história do primeiro. E em 2006, eles lançaram o 3, que é Eu Sempre Vou Saber O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que é uma história totalmente diferente, mas que eu não gostei daquele filme. Aquele filme é bem idiota, mas o 1 e o 2 são bem bons. E como eu falei pra vocês, no cinema deu muito certo, né? Eles souberam usar esses artifícios pra chamar a atenção do público e transformar num clássico da década de 90. E realmente, quando a gente pensa nos filmes da década de 90, Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado é um dos primeiros nomes que vem na cabeça, porque ele realmente fez muito sucesso na época e atingiu o público de uma forma bem forte com essa questão do terror psicológico, do cara do gancho e tal. Virou um clássico, assim, um cara com aquela capa e... enfim. Era isso então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Comentem aqui embaixo se vocês já leram o livro ou se já assistiram o filme. Me deem a opinião de vocês. Se alguém já leu o livro, me diz se tu gostou, né? E, enfim, diz o porquê que tu gostou. Eu realmente achei fraquíssimo, né? Mas enfim. E como diz o Stephen King, a gente aprende muito mais com os livros ruins do que com os livros bons, né? Mas vale a leitura pelo fato de comparar as duas linguagens, a literária e a cinematográfica. Acho isso sempre interessante. E comentem aqui embaixo se vocês gostaram desse estilo de vídeo, tá? Eu falando um pouquinho do livro e falando um pouquinho do livro, do filme, porque tem muitos livros que são adaptados para o cinema, então se vocês gostaram, eu posso sempre fazer essa comparação. E era isso, gente. Se vocês gostaram, cliquem em gostei para saber que vocês gostaram. E também, para quem é novo, se inscreve aí para receber as próximas novidades, tá certo? Um beijo pra vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!